Mas olha só, vamos falar do Bolsonaro, Carlito chegou para a gente falar do Bolsonaro. Porque a audiência gosta, né, gente? A PGR se manifestou ontem contra um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para ter acesso à delação premiada do Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens. O pedido foi feito ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ação que investiga a venda ilegal de joias sauditas do acervo presidencial, e essa foi a quarta vez que a defesa fez o pedido. As 3 anteriores foram negadas. E agora também, né? De acordo com a PGR, a colaboração premiada do Mauro Cid pode resultar em outros desdobramentos que vão além do caso das joias. Olha só o que diz trecho da decisão. Existem outras investigações em curso, ainda não finalizadas, que também se baseiam nas declarações prestadas pelo colaborador, o que reforça a inviabilidade do acesso pretendido neste momento processual. A Procuradoria defende que a delação premiada e os depoimentos de Cid devem permanecer em sigilo até o recebimento da denúncia, como prevê a legislação. A gente sabe, né, que outra investigação em curso é a tentativa de golpe de Estado. De acordo com interlocutores, Moraes deve negar novamente o pedido realizado pelos advogados e não descarta aplicar uma multa aos advogados por litigância de má-fé devido à insistência em argumentos que já foram repetidamente afastados em decisões anteriores. Tipo, os caras não desistem. Nas 3 negativas anteriores, o Moraes disse que a delação de Cid não pode ser acessada porque ainda está em sigilo e ainda não houve recebimento da denúncia, e esse cenário não mudou. Segundo Moraes, a jurisprudência do Supremo prevê que nesses casos não há cerceamento de defesa. O investigado não detém direito subjetivo a acessar informações associadas a diligências em cursos ou em fase de deliberação. E aí, gente? Carlito, começa você que chegou agora, aí tá fresquinho. Então, né, vocês vão lembrar que lá em 2022, assim que saiu o resultado das eleições, o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro embarcaram na tese da fraude e da revisão dos votos apenas do segundo turno. Porque apesar de as urnas que eles alegavam que eram fraudadas também tivessem sido utilizadas no primeiro turno, eles só queriam a recontagem dos votos e anulação das eleições no segundo turno. E à época, Adri Rovai, eu soltei um vídeo falando o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes irá condenar o PL por litigância de má-fé. Eu soltei o vídeo, 40 minutos depois saiu a adesão do ministro Alexandre de Moraes condenando os membros do PL ali como por litigância de má-fé, e aplicou a famosa multa de 22 milhões e 900 mil reais. Para quem está acompanhando a gente, talvez não saiba o que é litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? É quando uma das partes sabe que aquele pleiteamento não tem embasamento legal, não faz sentido técnico, mas coloca aquilo ali como elemento protelatório de forma intencional para atrapalhar o andamento do devido processo legal. Ou seja, é uma atuação de má fé, como bem diz a decisão. Eles tentam atrapalhar, criar um tumulto desnecessário para tentar atrapalhar o andamento do caso. E a gente precisa lembrar também aqui um ponto importante, Dri, Rovai e Glauco, que é esse papo que tem me deixado muito preocupado com a historinha de que o Paulo Gonet está aí aferindo o clima político para decidir se apresenta ou não a denúncia contra o Bolsonaro. Eu acho que isso não deve ser levado em consideração e não faz muito sentido essa alegação ainda. Por quê? Porque a robustez de provas, no caso das joias, é inquestionável. Você tem ali, ó, localização geográfica dos aparelhos telefônicos, as trocas de mensagens, você tem horário, você tem imagens, você tem transação bancária, você tem a delação do Mauro Cid, que corrobora, inclusive, tudo que está sendo conectado ali pela Polícia Federal. Então, não faz mais sentido, por exemplo, Rovai, o Gonet falar que ele quer mais diligências nesse caso especificamente das joias. Então, isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal por quê? Porque a defesa do Bolsonaro já tem acesso àquilo que é pertinente em relação ao caso das joias. Só que no caso da delação do Cid, Dri, Rovai e Glauco, como bem diz ali a decisão, inclusive, da Procuradoria-Geral da República, ela desencadeia a relação do gabinete do ódio das milícias digitais com o bolsonarismo,
ela desencadeia na tal ABIN paralela, ela desencadeia no caso envolvendo a tentativa de golpe de Estado e ela também desencadeia no caso do cartão de vacinação falso. Então, e ainda tem a linha de investigação de outras apurações que a polícia também está podendo fazer aí em breve, né? Porque a gente vai lembrar que também foram descobertas coisas no celular do Frederico Assef, que até o momento a gente não sabe, mas que a polícia já está abrindo outra linha de investigação e que isso também está conectado com o que se fala o Mauricídio. Porém, para finalizar a minha fala, a Procuradoria-Geral da República tem de fazer uma coisa de cada vez. Não está lá a denúncia pronta, apresentada ali, né? Na verdade, o pedido de indiciamento apresentado pela Polícia Federal, um relatório de 2.042 páginas, extremamente bem feito, bem elaborado, conectando o ponto que falta com o ponto que não estava faltando mais. E agora cabe ao Paulo Gonet fazer basicamente o que o anterior dele, o antecessor dele, Augusto Aras, não fazia, que é fazer o trabalho que o Ministério Público precisa fazer, apresentar a denúncia. E por que isso é importante, Rovai? Vamos seguir a linha do raciocínio dos bolsonaristas, que é dizer o seguinte: a PGR não pode apresentar denúncia contra o Bolsonaro antes da eleição, porque isso vai atrapalhar os candidatos do PL. Mas espera aí, se não apresentar também não vai ajudar os candidatos do PL, que o Bolsonaro vai continuar vendendo uma versão que a polícia já sabe que é falsa? Por isso que a Procuradoria-Geral da República não pode esperar time político, porque se ela não age, ela vai favorecer, e se ela age, eles vão alegar que eles estão sendo prejudicados. Então a PGR não tem de se ater a isso, e eu, sinceramente, Rovai, espero que eles apresentem a denúncia logo, porque se a denúncia ficar para outubro ou novembro, como muita gente está falando aí, existe o risco de o Bolsonaro só ser preso no início de 2026. Aí, como a gente fala aqui no Nordeste, você ia ver o cabaré pegar fogo nas eleições de 2026. Porque aí iam dizer que tiraram o Bolsonaro para não eleger o sucessor. Então, espero que o Paulo Gonet Branco faça o básico, que é o trabalho dele. Eu também defendo essa tese, viu, Calito? Concordo contigo. Acho um absurdo se falar em time político para questões jurídicas e judiciais. Não tem discussão de time, sabe, bicho? Como fez o Moro, então, o time político era soltar a delação do Palocci logo no final do primeiro turno ali. Por quê? Para segurar o crescimento do Haddad, que poderia ter passado o Bolsonaro, não fosse essa delação. Porque as pessoas se esquecem, mas eu lembro, eu acompanhava diariamente os institutos de pesquisa ali, e o Haddad vinha numa curva ascendente mesmo depois da tal facada. O Haddad vinha numa linha ascendente e começava a encostar no Bolsonaro, e já havia analistas políticos naquele momento, existiam analistas políticos que diziam: o Haddad tende a passar, por causa do estoque de votos do Nordeste, etc. e tal. E aí o que acontece? Aquela bomba da delação, que era um traque, mas eles trataram como se fosse um grande contingente de explosivos, né? Ficou no jornal, na mídia, batucando, e aí seguraram o Haddad. O Bolsonaro foi para o segundo turno, uma vantagem já praticamente possível de reverter, e ganhou a eleição. Isso é fazer uso político do sistema jurídico. Não tem que ser nem a terra nem ao mar. O prazo é o prazo do processo. Alguém vai acelerar o processo? Voltar para pedir mais diligência? Faz sentido com o tanto de prova que já tem? Quer dizer, o ajudante de ordens entregou tudo. Está tudo ali. E agora, depois eu queria saber aí de vocês também, né, passar para o Glauco aí, mas eu queria entender essa coisa das joias da Micheque. Essa Micheque também está ela está no relatório da PF, inclusive, viu, Rovai? Quem leu o relatório, como eu li, muita gente leu, tem várias fotos dela lá, só que é naquela citação da joia que teria desaparecido, que teria passado pela mão da dona Michele. Mas, para deixar o Glauco falar aí, até o momento não se tem ainda a prova de qual joia seria essa e o que é que teria acontecido com as joias. Por isso que até o momento ela está se safando, entendeu? Muito bem, Glauco Faria. Então, essa questão, né, do Gonet realmente é perturbadora, porque, como lembrou o Renato, é algo que remete ao que a justiça apresentou de pior, né, recentemente, que foi a Lava Jato.
Porque quando você considera o tempo político, a Lava Jato não considerava só o tempo político, né? Ela era quase toda, pelo menos em relação ao presidente Lula, era quase toda política. Por exemplo, o tempo de tramitação da condenação ali, da sentença do Moro, até chegar na segunda instância, demorou 42 dias. Era um tempo recorde para a própria Lava Jato, que a média ali era de 96 dias. Então, quando você pega todo o processo do Lula, àquela altura, tudo tramitou em tempo recorde. Tudo. Um absurdo, né? A gente teve até a declaração do presidente do Tribunal Regional Federal dizendo que a sentença do Moro era perfeita. Ah, mas você leu? Não li, mas ela é perfeita. Então, quer dizer, se o próprio presidente do tribunal tem esse tipo de antecipação, ele não votou, mas ele é o presidente ali do tribunal em que houve, em que a turma fez o julgamento de mérito. Aí é bom lembrar para as pessoas que tem muita gente, sabe, Dricalito, que ficam falando, Lula foi condenado em 3 instâncias, não sei o que. Primeiro, conforme entendimento, nem existe 3 instâncias. Para julgamento de mérito, não existe mesmo, são só 2. É a primeira e a segunda. Né? O STJ não julga mérito, o STF não julga mérito. O que o STF julgou foi que o juiz ele estava numa condição de suspeição, ou seja, o juiz não poderia julgar de forma imparcial e isenta o presidente Lula, o que foi cabalmente demonstrado ali pela Vaza Jato, mas não só. Muito antes foram várias ilegalidades, né? Tem um livro, inclusive, um compilado a respeito de tudo aquilo que já estava errado ali na Lava Jato, só que era ignorado. Quando teve ali alguma variação na opinião pública, de novo, né? Aí o tempo político afetou, aí houve uma reversão daquilo que nunca devia ter acontecido, né? Não só a condenação do Lula àquela altura, mas sequer a denúncia deveria ter sido aceita se houvesse ali um Ministério Público imparcial de fato. Então, o Gonê precisa dar satisfações em relação a isso, porque senão todo mundo fica com a impressão de que o sistema de justiça está contaminado pela política. E não tem nada que afete mais a confiança do cidadão do que saber que a justiça não funciona. É necessário que o Gonê, diante de toda essa robustez das provas, né, como disse o Calito, que estão apresentadas ali no inquérito, tome uma atitude e apresente essa denúncia. Né? Não é acelerar uma tramitação, nem postergar, é simplesmente respeitar o tempo da justiça. E não dá para tratar de novo o Bolsonaro como se fosse um cidadão acima da lei, porque ele não é. Essa coisa de, ele tem força política, vamos tomar cuidado. Não adianta vocês, sabe, transformá-lo num mártir. Que mártir? Bandido, ladrão de joia, mártir agora. Os eventos recentes mostram que ele está perdendo força política. Aqui em Aracaju foi vazio, em Belém, no Pará, foi vazio. No evento que aconteceu no Rio de Janeiro, em abril, comparado ao que aconteceu em São Paulo, foi vazio. A gente pode fazer essa comparação. Você sair de um ato de 185 mil pessoas, no final de semana também, um ato de 31 mil pessoas é vazio. E aí a gente teve Niterói, a gente teve outras regiões da Baixada Fluminense também, região metropolitana do Rio de Janeiro, que ele fez agora evento no final de semana, e foi vazio. E é o que todo mundo está comentando aqui, Dri. Não se pode ter esse tal time. Uma pessoa até comentou aí, qual que é o tempo dessa denúncia? Não tem um tempo? O ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para o ministro Paulo Gonê, o PGR, né, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, se manifestar, se aceita a denúncia ou não, né, se vai apresentar a denúncia ou não. E aí o que é que acontece, Carlito? Ele pode pedir novas diligências ao fim desse prazo. O grande problema, Dri, Rovai e Glauco, é que se ele pedir diligências, vai ficar claro que ele está com medo do Bolsonaro. E isto é perigoso. Isto é perigoso. Porque quando se foi cumprir a lei com Lula, eu lembro, Dri, Rovai e Glauco, que tem um professor universitário de Harvard, ele é sul-africano, chamado John Komaroff. E desde 2017 ele falava, o presidente Lula está tendo seus direitos violados, ele não está sendo presumido inocente. Desde o início da Operação Lava Jato e desde da primeira oitiva do presidente Lula, ainda em 2016, ele já foi presumido culpado. O juiz do caso vai condenar o Lula. Isso em 2017, Glauco. Ele falava. E a gente não tinha essa comoção da mídia que fica aí agora. Por exemplo, o Augusto Nunes, lá na revista Velho Oeste, né, chegou a dizer que mas as joias do Bolsonaro não paga
um Petrolão, não paga um mensalão, não paga uma Lava Jato. A Lava Jato é falcatrua aqui que não vai colocar aqui, mas no caso do mensalão, do Petrolão, quem tinha a culpa foi preso, seja ele próximo do Lula ou distante do Lula. Sabe o que o Moro falou, Rovai, quando ele deixou o governo Bolsonaro? Se tem uma coisa positiva que a gente pôde falar sobre o governo Lula e o governo Dilma, os governos do PT, é que não se tinha interferência na Polícia Federal e no Ministério Público. E isso foi o Moro, que foi o juiz parcial da Lava Jato. E ainda o juiz ladrão. O juiz ladrão, como diz o Glauber, Segundo né? o Glauber, eu não estou falando nada. Segundo o Glauber. Falou. E ainda tem o Luiz Fernando Santos Lima também, procurador da Força Tarefa da Lava Jato, que falou, quando o Temer tomou posse como presidente, se tem um legado positivo que o PT deixou, é a não interferência na Polícia Federal. Inclusive, quando membros do partido eram investigados. Você vai lembrar, Glauco, daquela entrevista patética do William Bonner com a Dilma em 2014, que ele falava, presidenta, o que é que a senhora acha da Lava Jato ter chegado ao tesoureiro do PT? E ela, olha, Bonner, eu prefiro não comentar sobre isso, é por isso que tem que fazer o trabalho. E aí ela insistia, ele insistiu. Ela deu uma aula para ele, Rovai, falou assim, olha, como é que ela fez? Olha, Bonner, eu não sei se você sabe, mas não é saudável para uma democracia a chefe do Poder Executivo criticar decisões do Poder Judiciário. Então eu não vou questionar a atuação da Justiça. E aí ele se calou, porque ele entendeu que não adiantava tentar associar Dilma, o Lula, o PT a esquemas para impedir que gente envolvida em corrupção fosse presa, porque quem foi investigado do PT e tinha alguma coisa envolvida foi preso. Quem foi investigado de outros partidos aliados ao Partido dos Trabalhadores e estava envolvido foi preso. Agora o Ciro Gomes, saiu com a história de que os irmãos Batista voltaram à cena do crime, estão fazendo negócios com o governo. E aí eu vou rememorar, só para encerrar minha fala aqui, Glauco, eu vou rememorar uma fala do próprio Ciro, quando questionaram ele do porquê que ele contratou o João Santana para ser o seu marqueteiro, um indivíduo que tinha ali confessado crimes e teria inclusive sido preso. Ele falou, o João Santana pagou pelos crimes que cometeu e está reabilitado. Ou seja, se os irmãos Batista pagaram pelos crimes que eles teriam cometido, eles têm direito de voltar a participar de concessão pública se eles se inscreverem, de editais públicos se eles se inscreverem, e o Ciro sabe disso. Mas como o Ciro decidiu, né, se tornar o Jair Ciro Gomes da Silva, né, que eles querem dizer, uns dizem que ele é Lula, outros dizem que ele é Bolsonaro, então vamos colocar o Jair Ciro Gomes da Silva, para quem quiser ficar agradado aí, tá? Ele não fala o que se deve falar, ele fala aquilo que os bolsonaristas querem ouvir. E é lindo, viu, Rovai, ver o Ciro Gomes junto com o Carmelo Neto, presidente do PL do Ceará. É muito lindo. E ainda ouvi os bolsonaristas falando assim, Dri, ó, vocês têm de perguntar ao Ciro sobre o constrangimento, não é a nós. Nós estamos do nosso lado, foi ele que veio para cá. Tem de perguntar para ele se ele não está constrangido, e não para nós.